Ontem, mais ou menos neste horário, estávamos aqui na expectativa, porque formava-se ali mais um grupo de brasileiros e seus parentes na faixa de Gaza que desejavam e já havia uma operação montada para isso, para retirada dessas pessoas, mais um desses grupos da faixa de Gaza. E finalmente temos notícias em relação a isso e notícias positivas, não é, Renan Suquevicius? Bom dia, Renan. Bom dia, Sheila. Quem nos acompanha, uma ótima notícia. O terceiro grupo de brasileiros, esse grupo que estava na faixa de Gaza, conseguiu fazer a travessia pela fronteira com o Egito. Eles estavam posicionados em Rafa, ponto estratégico para fazer a retirada das pessoas que estão no enclave palestino. Esse grupo conseguiu atravessar e está em segurança agora no lado egípcio. Um avião do Brasil, da FAB, já partiu do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino ao Egito para fazer o resgate dessas pessoas. A gente vem acompanhando desde outubro o conflito entre Israel e Hamas. Esse conflito iniciado no sul do território de Israel, depois se estendeu num contra-ataque do exército israelense para o território da faixa de Gaza, e desde então a saída de muitas pessoas da região. O governo brasileiro já retirou mais de 1.500 brasileiros, tanto do território israelense quanto da região da faixa de Gaza. Esse, portanto, é o terceiro grupo que está saindo de lá, de brasileiros e também de parentes desses brasileiros, até palestinos incluídos neste grupo. Uma informação importante é que essa aeronave que saiu do Rio de Janeiro com destino à região leva também alguns equipamentos, alguns itens importantes de apoio a essas pessoas. Esse conflito começou em outubro. A gente se lembra da saída do primeiro grupo de brasileiros, que foi bastante dramática, as pessoas com muito medo, com falta já de alimentação, falta de água, pessoas tendo que misturar água salobra com água potável para fazer render, ter mais água. Então há equipamentos sendo levados, suprimentos para essas pessoas também. Não há definição de por onde exatamente esse grupo vai deixar o Egito, se pela cidade do Cairo ou por uma cidade que fica mais próxima da fronteira com Rafa, com a cidade de Al-Arish. Há um aeroporto por lá que inclusive é uma base de apoio, humanitário a essas pessoas que estão na região. Não há essa confirmação ainda. O avião foi para lá e deve trazer esse grupo de volta. Então, portanto, o terceiro grupo de brasileiros e parentes desses brasileiros deve deixar a região em breve, deve retornar ao Brasil no fim de semana. Essa é a expectativa do governo brasileiro. A previsão de chegada deles aqui, o governo trabalha com que data exatamente? Sábado. Tá bom. E a gente tem ainda notícias muito duras, né? Chegando do Oriente Médio, uma nova determinação por parte do governo israelense de deslocamento da população dentro da faixa de Gaza. Agora, saída do sul de Gaza para outras áreas que sabe-se lá quais são, né? Porque a gente tem a área norte do território sendo desocupada no início dos conflitos, depois daqueles ataques terroristas, né, que foram realizados pelo Hamas no território de Israel. O exército de Israel determinou a saída de parte da população da área norte para a área sul, e agora a região de Khan Yunis deve ser tomada pelo exército de Israel. Nesse momento, novas operações devem ser realizadas, que foi justamente a cidade destino de uma parte significativa, né, dos moradores do norte de Gaza. Então, há ainda notícias muito duras chegando dessa região, que também foi muito afetada pelas chuvas, né? As imagens que a gente viu nas últimas semanas de enchente, de enxurrada, água na altura do joelho, de pessoas que estão acampadas, estão em barracas, em áreas que são da ONU, né, que são áreas administradas, digamos assim, pela Organização das Nações Unidas, onde esses refugiados podem se instalar de modo muito precário, em barracas, recebendo esse tipo de alimentação, e como o Renan disse, né, também a água, e não tem acesso à água potável o tempo todo, também enfrentando enchentes. É uma situação duríssima. Tem uma imagem muito forte que foi divulgada dia desses, exatamente por causa dessas inundações, da água que sobe ali até o joelho, e tem um homem caminhando e ele carrega o corpo de um parente, né? Ele está tentando carregar, está coberto, né, como eles têm feito, com aquele pano como se fosse um lençol todo branco, e tentando carregar com toda a dificuldade. Aquela é o retrato mais claro da tragédia, do colapso e do massacre que há em relação a civis na faixa de Gaza. A gente está falando de mais de 1,5 milhão, 1,7 milhão, acho que é a última estimativa, de pessoas que tiveram
de deixar as suas casas, de se deslocar, e se deslocar sem saber direito para onde ficar. As escolas da ONU, uma parte inclusive foi atacada, uma parte foi bombardeada. Escolas da ONU, mantidas pela ONU, que não tinham mais capacidade de receber ninguém, começaram a receber aos milhares as pessoas que saíram do norte e chegavam ali em direção ao sul, exatamente na cidade de Khan Yunis, sem mais nenhuma capacidade de acolhimento dessas pessoas, completamente lotado. E aí agora as pessoas tendo de deixar Khan Yunis e se deslocar, sabe-se lá para onde, porque a parte norte do território foi completamente destruída. Prédios inteiros ruíram, é um monte de escombro, além de toda a incursão terrestre que houve naquela parte. Então, as pessoas presas num território espichado, um território super estreito, um território pequeno, sem saber para onde ir, sem ter para onde ir. Não tem escapatória, elas estão ali largadas à própria sorte. É um pouco dessa sensação. E a gente assiste a tudo isso, né? É terrível. Esse conflito se estende há tanto tempo, a gente começou a acompanhar a tensão no enclave palestino num período ainda de calor. Estávamos no horário de verão, aí houve um recuo, 1 hora a menos na diferença de fuso horário com relação a Brasília, e agora a gente está se aproximando do verão aqui no hemisfério sul, lá o inverno no hemisfério norte, e é um inverno caracterizado pelas chuvas, então esse deve ser mais um componente dramático nesse conflito que se arrasta desde o começo de outubro. Ontem a gente falava sobre a possibilidade de novas negociações para a liberação de reféns, e exatamente ontem à tarde um passo aparentemente foi dado, pelo menos foi o que disse o chefe da agência de espionagem israelense, a Mossad, o chefe da agência central de inteligência, a CIA dos Estados Unidos, que houve um encontro e mais uma vez intermediado pelo Catar para que haja uma negociação para a liberação de mais reféns. Então, um passo foi dado. Qual foi exatamente? A gente não tem detalhes, são negociações que são feitas nos bastidores para a liberação. Não há um número preciso, como a gente falou ontem, de reféns, fala-se em algo em torno de 130 pessoas que ainda são mantidas, mas em troca dessa liberação de reféns, claro, pausa humanitária para que as pessoas sobrevivam. E o que é triste, né? Pausa humanitária significa alguns dias de trégua. Elas não têm muito o que fazer nesse período, né? A não ser sobreviver por mais alguns dias.